Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense, de volta ao comentário ao Código de Processo Civil. Lembrando sempre, né, que aqui não temos um curso de processo, são apenas comentários rápidos, práticos ao CPC, uma leitura agradável de lei seca. Por gentileza, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês ou sendo membro no Apoia-se. Os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, a gente chega então no capítulo que trata da audiência de instrução e julgamento. Não preciso nem falar o tamanho da importância disso aqui, né? Muito importante, um ato solene muito relevante para o procedimento civil. Deixa eu só ajeitar aqui, então a gente vai até o artigo, deixa eu olhar, 365, 367. Então a gente vai até, é grande hoje, hein? Até o 368, tá? Então, artigos 358 a 368, 10 dispositivos então, né? Vamos lá. 358. E ó, pessoal, não tem muito segredo, muito mistério, muito enfeite, muito perfume aqui não, tá? Aqui é leitura mesmo, ó. No dia e na hora designados, então na hora ali da audiência, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz declara aberta a audiência de instrução e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Na prática, alguém ali do cartório abre a portinha que tem ali, né, lá no fórum. O pessoal vai estar sentado num grande corredor ou num pequeno corredor, conforme o caso. Ele vai falar, ó, audiência de tal hora, fulano, Beltrano da Silva, advogado ciclano, e assim vai, tá? É desse jeito mesmo. Hoje, com Covid, é um pouco diferente, né? O pessoal tem feito audiências pela internet, então aí, na prática, o cartório dá o link ali e o sujeito entra e a audiência é feita, tá? Então é um pouquinho diferente, mas no dia a dia, no front, é assim. 359, instalada a audiência, é uma sessão mega solene com rufo de tambores? Não. Então, podemos começar? Boa tarde. É assim, tá? Nesse meio tempo, o auxiliar do cartório certamente já colheu os dados importantes, já pegou os documentos, já colocou tudo na ata, né? O juiz só chega para fazer o que tem que ser feito, né? Então, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Na prática, ele diz: olha, e aí? Né? Existe acordo? Será que a gente ainda pode trabalhar com uma hipótese de um acordo? Os advogados conversaram e assim vai, né? E isso independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Tá? Ele sempre pode tentar um acordo e é isso, vida que segue. 360. O juiz exerce o poder de polícia. Então, o juiz exerce poder de polícia. Então, ele toma atos administrativos tendentes à manutenção da ordem, da paz, enfim, da tranquilidade no ato, né? E a ele, então, né, a lei traz uma série de poderes e também deveres a ele, né? Então, incumbindo-lhe, número 1, manter a ordem e o decoro na audiência. Então, manda alguém se retirar, chama a força policial se for o caso. Número 2, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Então, o sujeito fica lá ouvindo barulhinho de WhatsApp, fica conversando, fica enchendo o saco, né? Número 3, requisitar quando necessário força policial. Imagina, um sujeito entra com uma arma lá na sala de audiência. Nem precisa estar na lei isso aqui, né? Enfim. 4, tratar com humanidade as partes, os advogados, os membros do MP e da defensoria e qualquer pessoa que participe do processo. Então, ó, seja educado, juiz, por favor. Vice-versa, tá? Tem muita gente que é mal educada, que falta educação com o juiz, né? Acha que ele é alguém que tem que ser afrontado, né? A molecada de hoje é assim, o pessoal não respeita o juiz. E 5, registrar em ata com exatidão todos os procedimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência. Então, óbvio, né? Ouvindo-se nesta ordem. Então, tem uma ordem que é preferencial, tá? Aqui no processo civil é um pouquinho diferente lá do processo penal. A meu ver, o procedimento penal traz uma ordem fixa, né? Você não é bom mexer que pode dar nulidade. Aqui no processo civil é um pouco diferente. Então, como é que é essa ordem preferencial? Mas na prática, pessoal, é quase sempre assim. Bom, primeiro, o perito e assistentes técnicos, que poderão responder aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo na forma do 477, que a gente vai estudar mais tarde, tá? Que, enfim, não convém lê-lo agora, caso não respondidos anteriormente por escrito. Pessoal, isso aqui, eu juro, eu nunca vi na prática isso acontecendo, tá? Nunca vi o perito sendo ouvido em audiência. Talvez uma ou duas vezes, mas era um caso assim,
muito peculiar. Então, geralmente, peritos e assistentes falam nos autos por escrito. Tá? O juiz não marca audiência para ouvi-los. Tá? Na prática é assim, embora a lei, por alguma tradição estranha, mantenha esse tipo de regra. Né? Então, aí, segundo, o inciso 2 já começa a importar. Se tiver depoimento pessoal, primeiro escuta o autor e depois o réu, caso haja depoimento pessoal de cada qual. Né? A gente vai ver mais tarde quando que há depoimento pessoal, não é tão simples assim. Mas se, por exemplo, o juiz deferir a oitiva, né, o depoimento pessoal dos dois, porque houve requerimento respectivo dos dois lados, então, primeiro escuta o autor, depois escuta o réu. Tá? Terceiro, testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Então, primeiro testemunhas do autor, depois testemunhas do réu. Então, se tudo isso aqui acontecer na prática, a ordem vai ser perito, assistentes técnicos, autor, réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu. Tá? Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o MP intervir ou apartear sem a licença do juiz. Então, você aí, colega advogado, enfim, tome muito cuidado com isso, tá? A audiência é um ato complexo e é bom você se comportar bem, tá? É um momento muito decisivo. 362. A audiência poderá ser adiada. Então, quando que a gente pode adiar a audiência? Primeiro, convenção das partes, elas concordam e adia, né? Número 2. Se não puder comparecer, e não é por qualquer coisa, tá? Não é por causa de remedinho fraco, não. É por motivo justificado, tá? Se está mal de saúde, pega um atestado médico, tá? Não é, passei mal, juiz. Não. Apresenta um laudo. Ou melhor, um atestado. Qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, o advogado foi internado, né? Covid. É só juntar lá o atestado médico, beleza, vamos adiar a audiência, né? Número 3, por atraso, isso é muito bom, atraso injustificado do seu início, espera lá, atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, a audiência era às 15 horas, 15h31, teve atraso injustificado, pode ir embora, tá? Tem que adiar. Parágrafo 1º, o impedimento deverá ser comprovado até a data, ou melhor, até a abertura da audiência. Então, enquanto a sessão não for instalada, o advogado pode comprovar o seu impedimento. Juntar lá nos autos, olha, estou muito mal, um colega aí junta nos autos o meu atestado, né? Isso um dia antes, não tem problema. Isso 10 minutos antes, não tem problema. Tem que ser até a abertura, né? E se não apresentar até a abertura, o juiz vai sentar a caneta, tá? Procede com a instrução mesmo assim. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor não tenha cujo advogado ou defensor não tenha comparecido à audiência. E o mesmo se aplica ao promotor de justiça. Então, o juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor não tenha comparecido à audiência. Então, a parte havia pedido a oitiva da testemunha fulana, e aí o advogado faltou, sem justificativa. O juiz pode dispensar a oitiva da testemunha, né? O mesmo se aplica para o MP, tá? Se o promotor faltar e ele havia pedido uma testemunha, o juiz pode dispensar a oitiva dessa testemunha. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Então, as custas aí são imputadas a quem der causa ao adiamento. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Óbvio, né? Aqui a lei falou, choveu no molhado, né? É óbvio, se você marca uma audiência, se você muda a data, se você marca alguma coisa para o fórum, você tem que intimar, tem que comunicar. Artigo 364. Fim da instrução. Então, acabou a audiência, né? Ouviu todo mundo. O que vai acontecer segundo a lei? O juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do MP, se for o caso da sua intervenção, sucessivamente. Tá? Então, primeiro fala o advogado do autor, depois o advogado do réu. E aí cada um vai ter 20 minutos, tá, para falar, prorrogável mais 10, então pode chegar a 30 a critério do juiz. Então, meu amigo, eu sei que você na prática está acostumado a fazer a alegação final por memorial escrito. É o que acontece em 98% dos casos. Mas se o juizão lá na hora H falar, meu amigo, vamos fazer as alegações serão orais, esteja preparado,
tá? Porque pode acontecer. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á. Então, o prazo dividir-se-á. Oh, meu Deus, aqui ficou ruim, né? Deixa eu refazer. O prazo dividir-se-á entre os do mesmo grupo. Então, por exemplo, tem 20 minutos, não tem? A parte autora. Aí tem um litisconsórcio ativo, com 2 autores. Cada um vai ter 10 minutos. Essa é a ideia. Isso se eles não chegarem a um acordo, né? Se os advogados ali chegarem a um acordo, ó, eu falo 15, você fala 5 aí, né? Vamos fazer assim. Ou eu falo os 20, não tem problema. Mas o máximo é 20 com mais 10, tá? Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral... E, ó, isso aqui é uma regra que é violada quase todo dia, né? Então, quando a causa apresenta questão complexa de fato ou de direito, o debate oral pode ser substituído por razões finais escritas. É o que geralmente acontece. Não importa se a causa é complexa ou não. Geralmente o juiz fala, beleza, vai, eu vou dar os 15 dias aí e vocês apresentam memoriais escritos, tá? E aí, se for o caso, né, as partes terão, o MP também, 15 dias, né? Prazos sucessivos, tá? Não é prazo comum. Sendo assegurado, claro, vista dos autos, se o processo não for eletrônico. Artigo 365. A audiência é una e contínua. Então, a ideia é fazer um ato só, tá? Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância entre as partes. Então, a ideia é fazer a audiência um dia só. É raro você diferir a audiência em 2 dias, tá? Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará o seu prosseguimento para a data mais próxima possível numa pauta preferencial. Tá? A ideia é aproximar os atos, se houver necessidade, mas isso é excepcional. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença e audiência, ou ainda no prazo de 30 dias, porque ele tem 30 dias, segundo a lei, para fazer a sentença, né? Mas o ideal é que ele faça a sentença e audiência pela lei, tá? Não é o que acontece geralmente. E se for o caso, né, não é que ele vai proferir a sentença oralmente, né? Até pode ser oralmente, mas aí alguém do cartório reduz a termo, né? Fica escrita. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência. Então é aquela ata de audiência, né? Bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a própria sentença, se for proferida no ato, como eu falei, tá? Reduz tudo na atinha lá da audiência. É aquela que você assina quando acaba, né? Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Quem que assina a atinha da audiência? Então, subscreverão o termo, né? Quem que assina? O juiz, os advogados, o promotor de justiça, o escrivão ou chefe da secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, as partes não precisam assinar. Agora, se houve um acordo de audiência e a procuração não tem um poder específico, então, aí as partes devem assinar a ata, tá? As partes devem assiná-la. Claro, né? Porque é uma disposição. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Óbvio, né? Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se ao disposto neste código, legislação específica, etc, etc. Quer dizer, de novo a lei falando mais o mesmo. Bom, se o processo é eletrônico, observe-se a lei do processo eletrônico e dispositivos legais pertinentes. Não precisa ficar repetindo, né? O legislador brasileiro gosta de fazer isso. Desculpe o desabafo, mas é verdade. Ah, não, se for autos eletrônicos, observe-se o restante do código sobre autos eletrônicos. Porra, é óbvio. Né? Então, aí fica esse monte de coisa pra gente ficar lendo aqui, igual tonto, né? Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem em áudio, em meio digital ou analógico. Então, é o que geralmente acontece, a realidade bruta aí do foro hoje, desde que assegure rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores. Então, hoje, geralmente, já junta ali no processo eletrônico e vamos que vamos. Antigamente, o CD ficava dentro dos autos também, resolve, né? E aí uma cópia de segurança no cartório depositado, com depósito, né?
Parágrafo 6º, a gravação do parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente pelas partes, então você pode, advogado ou mesmo parte, levar uma câmera e filmar a audiência, não tem problema, independentemente da autorização judicial. Aí aqui, bom senso, né? Não vai chegar lá com uma equipe da Rede Globo, uma câmera desse tamanho, para botar dentro da sala de audiência. Eu já vi advogado querendo fazer esse tipo de coisa, né? Então, bom senso, pessoal. Você pode levar lá um tripé discreto, colocar na mesa e filmar, não tem problema. Mas bom senso, não vai ser maluco, tá? 368, para fechar, a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Ah, vá. De novo, o código falando mais do mesmo, né? Ele já falou da publicidade dos atos e também do segredo de justiça, não tem por que ficar repisando essas coisas. Meus amigos, é isso. Ufa, terminamos um trecho importante do código e agora a gente entra em outro trecho muito importante que trata das provas, tá? Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.